Eu sou o Joaquim, coveiro do cemitério de São Miguel há mais de 15 anos. Para muitos, esse trabalho é sinônimo de solidão e tristeza, mas para mim é um dia a dia normal. No entanto, há algumas histórias que me atormentam, relatos que me fazem questionar o que realmente acontece quando a noite cai e as sombras se alongam. Hoje vou compartilhar uma delas com você. O dia tinha sido comum, como qualquer outro. Os raios de sol atravessavam as árvores, lançando sombras dançantes sobre os túmulos. As flores murchavam sob o calor e o cheiro da terra recém-removida me era familiar. Às vezes, os visitantes trazem flores frescas, mas muitas vezes sou eu quem cuido das sepulturas esquecidas. Quando os últimos raios de sol se foram e a noite se aproximava, a atmosfera mudava. O cemitério, que antes era um lugar de paz, tornava-se um espaço de inquietação. Numa noite, enquanto trabalhava, algo diferente aconteceu. Eu estava arrumando um túmulo antigo, desgastado pelo tempo, quando ouvi um sussurro. Olhei ao redor, mas o cemitério estava vazio, exceto pelo som distante do vento. Ouvia histórias de que alguns dos mortos não descansavam em paz, mas sempre acreditei que eram apenas superstições. Contudo, naquele instante, um arrepio percorreu minha espinha. Pensei que era apenas a minha imaginação. Continuando meu trabalho, comecei a escavar uma nova sepultura. A terra era dura e resistente, como se tivesse resistência própria. Enquanto eu cavava, a lua cheia iluminava o lugar e cada sombra parecia ter vida. O barulho da pá atingindo a terra era o único som que quebrava o silêncio, até que subitamente ouvi um estalo, como se algo tivesse se movido atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia nada ali. Era apenas a brisa noturna. Contudo, a sensação de ser observado persistia. Aquela noite começou a se arrastar. E eu estava sozinho. O cemitério, que durante o dia parecia um refúgio sereno, agora se tornava um labirinto de medo. Eu me forçava a continuar, a pensar na responsabilidade do meu trabalho, mas não conseguia ignorar a sensação de que não estava mais sozinho. Quando olhei para o céu, notei que algumas nuvens encobriam a lua. A escuridão parecia intensificar os sons ao meu redor. Foi quando ouvi novamente o sussurro. Era mais claro desta vez, quase como um chamado. Olhei em direção ao som e, para minha surpresa, avistei uma figura no fundo do cemitério. A silhueta era indistinta, mas a presença era palpável. "Quem está aí?" gritei, sentindo meu coração acelerar. Mas a figura não respondeu. Em vez disso, começou a se mover, deslizando entre os túmulos, como se estivesse me observando. O instinto de correr me dizia para escapar, mas a curiosidade me manteve parado, como se eu estivesse preso em um transe. Nesse momento, quero fazer uma pausa e pedir a você que está assistindo para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar essa história com seus amigos. Afinal, histórias como essa são melhor compartilhadas, e quem sabe, uma delas pode fazer você olhar para o seu próprio cemitério de uma maneira diferente. Voltemos à história. A figura desapareceu atrás de um mausoléu antigo e um frio intenso tomou conta do ar. Decidi que era hora de ir embora. Mas quando me virei, a luz da lanterna começou a piscar, como se estivesse prestes a falhar. Meu coração disparou. Fui até o portão do cemitério, mas percebi que a porta estava trancada. O desespero começou a tomar conta de mim. Enquanto tentava forçar a fechadura, ouvi o sussurro novamente, agora mais próximo. "Joaquim? Joaquim?" A voz era feminina, mas não parecia humana. Era como se ecoasse de dentro da terra. Um medo profundo tomou conta de mim, e a necessidade de entender o que estava acontecendo me fez hesitar. "Quem é você?" perguntei com a voz trêmula. Mas a única resposta que recebi foi um silêncio ensurdecedor. Desesperado, olhei para os túmulos ao meu redor, e foi então que percebi. Todos os nomes ali eram de pessoas que haviam morrido de maneiras trágicas. Minha mente começou a trabalhar a 1000 por hora, tentando encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo. A sensação de estar cercado por aqueles que não tinham paz crescia a cada segundo. A atmosfera tornou-se pesada, e eu não conseguia mais distinguir o que era real do que não era. Olhei para o chão, e algo chamou minha atenção. Uma pequena cruz de madeira estava meio enterrada, como se tivesse sido esquecida. Com um impulso, a desenterrei e limpei a terra. O nome que estava gravado nela fez meu coração parar. Ana Clara. Era uma menina que havia desaparecido há anos e seu corpo nunca foi encontrado. A história daquela criança era conhecida por todos na cidade, e o mistério de sua morte envolvia o cemitério como um luto eterno. O sussurro voltou, e eu sabia que algo estava errado.
A imagem da figura feminina, que parecia se mover entre os túmulos, voltou à minha mente e o desespero aumentou. No fundo do meu ser, percebi que havia algo mais naquela noite do que apenas um trabalho. O cemitério guardava segredos profundos, e aqueles que ali estavam queriam ser lembrados. A ligação com Ana Clara era forte, como se sua alma estivesse presa ali, buscando a verdade de seu destino. Minhas mãos tremiam, e uma pergunta ecoava na minha mente. O que eu deveria fazer? As sombras dançavam ao meu redor, enquanto eu observava as figuras infantis começarem a se dissipar. O ar estava pesado, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer fez meu coração acelerar. Eu sabia que precisava permanecer alerta, que a noite ainda guardava segredos que poderiam ser revelados. Com a caixa enterrada e um peso a menos em meu coração, uma nova determinação me preenchia. Eu precisava sair dali, mas não sem antes entender a essência do que estava acontecendo. O cemitério, que antes parecia um local de calma, agora pulsava com uma energia intensa, como se as almas que ali habitavam quisessem me contar suas histórias. Enquanto eu caminhava em direção à saída, ouvi um som distante, semelhante a passos suaves, mas havia algo errado. Eles não pareciam ser apenas os meus próprios passos ecoando pelo solo. A tensão no ar aumentava a cada passo, e a luz da minha lanterna falhou novamente, lançando a escuridão em um novo grau de opressão. Quando voltei a acendê-la, uma figura já estava próxima, quase no limite da luz, parecendo mais um contorno do que uma forma definida. Concentrei-me, tentando distinguir o que ou quem estava ali. O coração batia rápido, e o medo se entrelaçava com uma curiosidade quase irresistível. A figura se moveu para mais perto, e uma voz sussurrou, baixa e trêmula. Você não deveria estar aqui. Minha primeira reação foi de desespero, mas me forcei a permanecer calmo. Olhei nos olhos da figura que parecia uma mulher, com um vestido esvoaçante que se perdia nas sombras. A expressão dela não era de raiva, mas de preocupação. Quem é você? Perguntei, tentando manter a voz firme. Eu sou uma guardiã deste lugar. O que você fez foi ousado, mas pode ter consequências. A voz dela era suave, mas carregava uma gravidade que me deixou alerta. Consequências? O que você quer dizer? Perguntei confuso. Você despertou memórias que estavam adormecidas. Ana e Miguel não são os únicos que têm histórias aqui. O cemitério guarda muitos segredos, e algumas almas não estão prontas para serem lembradas. Senti um frio na espinha. Olhei ao redor, como se estivesse esperando que outros surgissem da escuridão. O que você quer que eu faça? Ela hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Continue a lembrar deles, mas não interfira nos sonhos dos que já partiram. Algumas almas desejam permanecer em silêncio, e ao dar voz a outras, você pode acordar o que deveria permanecer dormindo. Não sabia como responder. Cada palavra dela soava como uma advertência, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que a história precisava ser contada. Mas que história? A dela? A de outros que haviam partido? Eu precisava de mais informações. Precisava entender o que realmente estava acontecendo ali. Como posso ajudá-los? O que você precisa que eu saiba? Ela balançou a cabeça, e por um momento, o medo em seu olhar fez meu coração disparar ainda mais. Você precisa sair. Às vezes, o simples ato de lembrar pode ter à tona forças que não compreendemos, e nem todos desejam ser lembrados. Foi nesse momento que um som de algo quebrando ecoou atrás de nós. As sombras pareceram se aproximar, como se algo estivesse despertando nas profundezas do cemitério. O olhar da mulher se fixou em algo que eu não conseguia ver, e o medo em seu rosto me fez recuar. Saia agora! Ela gritou com uma urgência que não podia ser ignorada. Olhei ao redor e a atmosfera mudou abruptamente. A sensação de ser observado retornou, mas agora era acompanhada de uma opressão que fazia meu corpo ficar pesado. Com um impulso, corri em direção à saída, sentindo o frio da noite que se intensificava a cada passo. A figura feminina gritou algo, mas o vento distorceu suas palavras. As árvores pareciam se fechar atrás de mim enquanto eu corria, e o cemitério se tornava um labirinto. As luzes da lanterna piscavam descontroladamente e por um instante achei que ficaria preso ali para sempre. Uma nova sombra entre as sepulturas. Cada passo era um desafio. Cada túmulo que passava parecia me puxar para trás, como se quisessem me prender. Finalmente, avistei o portão do cemitério à distância. Com todas as minhas forças, acelerei o passo e, ao chegar ao portão, percebi que a porta estava aberta, balançando suavemente com o vento.
Não olhei para trás, apenas atravessei o portão e respirei aliviado. O ar fresco da noite me envolveu, e pela primeira vez, percebi o quão envolto em mistério aquele lugar realmente era. As luzes da cidade brilhavam ao longe e a ideia de voltar para a segurança do mundo real era tentadora. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim sabia que não poderia simplesmente esquecer o que havia vivido. As vozes, os sussurros e as figuras que haviam se mostrado a mim não podiam ser apagados da minha memória. A conexão que eu sentia com aqueles que ali estavam era profunda, e eu sabia que precisava entender mais. O que havia acontecido com eles? Por que estavam presos ali? Nos dias seguintes, não consegui tirar o cemitério da cabeça. A imagem da mulher, a advertência sobre as almas que desejavam permanecer em silêncio e o chamado de Ana e Miguel não me deixavam em paz. Voltei à cidade e procurei saber mais sobre as histórias que cercavam aqueles que haviam partido. Visitei a biblioteca local e conversei com moradores antigos, reunindo fragmentos das vidas que estavam enterradas ali. Descobri que o cemitério guardava não apenas as memórias dos que partiram, mas também os segredos que a cercavam, segredos que ninguém queria enfrentar. Uma manhã, enquanto revisava documentos antigos, encontrei algo intrigante. Uma série de cartas e registros de desaparecimentos de crianças ao longo das décadas. Cada uma das histórias era mais trágica que a anterior, e todas se conectavam de alguma forma ao cemitério. Eram meninos e meninas que desapareceram sem deixar vestígios, cujas famílias nunca tiveram fechamento. Foi nesse momento que uma ideia começou a tomar forma. Se as almas ali estavam presas por suas histórias não contadas, talvez eu pudesse ajudar a libertá-las. Decidi que, em vez de correr do que vi, enfrentaria isso de frente. A próxima vez que voltasse ao cemitério, traria as histórias com a intenção de honrá-las e garantir que não fossem esquecidas. A noite chegou e meu coração estava pesado enquanto caminhava de volta para o cemitério. Desta vez, não levei uma lanterna. Ao invés disso, levei comigo as cartas que havia encontrado e algumas flores. Havia algo mais profundo em mim que clamava por conexão, por compreensão. Ao entrar, a atmosfera estava diferente, quase calma, como se os mortos estivessem aguardando minha chegada. A lua cheia iluminava o caminho, e eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Comecei a ler as cartas em voz alta, sentindo que cada palavra era um convite para aqueles que estavam ouvindo. Não estamos aqui para esquecer vocês, falei com sinceridade. Estamos aqui para lembrar. Estamos aqui para que suas histórias sejam conhecidas. Conforme falava, o vento começou a soprar, e uma sensação de paz começou a invadir o ambiente. Eu não sabia se estava apenas imaginando, mas a sensação de que estava sendo ouvido se intensificava. Naquele momento, uma nova presença se fez sentir. Olhei para os lados e, para minha surpresa, vi os mesmos rostos que apareceram antes, mas agora com expressões mais suaves. As crianças começaram a se formar a partir das sombras, como se houvessem saído de um sonho. Obrigado, disseram em uníssono, e naquele instante, uma onda de calor me envolveu, como se uma luz tivesse sido acesa em meio à escuridão. Eu sabia que havia algo poderoso acontecendo ali. As figuras se aproximaram, e uma sensação de alívio tomou conta de mim. Vocês estão prontos para descansar agora? Perguntei com um nó na garganta. Elas acenaram com a cabeça, e um sorriso tímido surgiu em seus rostos. Então, uma brisa suave começou a soprar, e as flores que eu havia trazido se abriram, como se respondessem ao chamado daquelas almas. Olhei para cima e vi que a lua estava brilhando mais do que nunca, como se o próprio céu estivesse testemunhando aquele momento. Vocês sempre serão lembrados, prometi, e à medida que as palavras saíam da minha boca, as figuras começaram a se dissipar novamente, mas agora de forma mais calma, como se estivessem se libertando de um fardo. O sussurro se tornou uma melodia suave, e eu sabia que havia cumprido uma parte de minha missão. Não era apenas sobre contar histórias. Era sobre honrar vidas que foram interrompidas, sobre reconhecer a dor e a esperança que as uniam. Quando finalmente me virei para sair, uma sensação de paz se apossou de mim. Eu havia enfrentado a escuridão e encontrado uma nova compreensão. No entanto, a sensação de que algo ainda não estava resolvido me acompanhou enquanto caminhava em direção à saída do cemitério. O vento noturno soprou contra mim, como se tentasse me dissuadir de partir. Meu coração ainda batia forte, mas havia uma nova determinação em mim. Eu não poderia simplesmente esquecer tudo o que havia experimentado.
Os dias que se seguiram foram marcados por um misto de curiosidade e inquietação. Cada vez que pensava naquelas crianças, sentia que havia uma parte de suas histórias que eu ainda não conhecia. O peso das memórias não contadas ainda pairava no ar, e mesmo que eu tivesse ajudado algumas almas, sabia que havia outras esperando para serem ouvidas. Decidi retornar ao cemitério, não para invadir o espaço, mas para honrar aqueles que ainda não haviam encontrado paz. A cada passo que dava em direção àquelas sepulturas, a familiaridade da noite fria me envolvia, e eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Essa vez, levei comigo uma pequena vela e um bloco de notas. Sentia que precisava registrar as histórias que encontraria e dar voz àqueles que não podiam falar. Ao entrar, a atmosfera estava diferente. As sombras pareciam mais densas, e uma sensação de opressão preenchia o ar. Mesmo assim, continuei. Caminhei até o centro do cemitério, onde as lápides se agrupavam como uma pequena cidade de memórias. A luz da lua iluminava os rostos esculpidos nas pedras, e eu podia sentir a presença de várias almas ao meu redor. Escolhi um local tranquilo, próximo a uma árvore grande e antiga, para acender a vela. As chamas tremulantes projetavam sombras dançantes, criando um ambiente quase etéreo. Olhei para as lápides e comecei a falar, como se estivesse conversando com amigos de longa data. Compartilhei as histórias que havia descoberto, com a esperança de que minhas palavras ecoassem nas lembranças de quem ali estava. A noite avançava, e o ar estava carregado de uma tensão palpável. Por um momento, a única coisa que eu conseguia ouvir era o som da brisa e o farfalhar das folhas. A sensação de que estava sendo observado retornou, e um arrepio percorreu minha espinha. Mas não havia apenas medo. Havia também um sentimento de conexão, como se o cemitério estivesse vivo, pulsando com as histórias de quem ali descansava. Então, no meio do meu monólogo, uma brisa mais forte soprou, apagando a vela e mergulhando tudo na escuridão. Um calafrio percorreu meu corpo. Tentei acender a chama novamente, mas minhas mãos tremiam, e a escuridão parecia estar mais próxima. Olhei em volta, e a sensação de que não estava sozinho se intensificou. Foi então que ouvi um sussurro, um lamento que parecia surgir de entre as sepulturas. As vozes eram suaves, quase indistintas, mas o tom era de desespero. Meu coração disparou. "Quem está aí?" perguntei, mas a resposta veio apenas na forma de uma risada distante. Uma risada que fez meu estômago se revirar. Comecei a recuar lentamente, sentindo que algo estava prestes a acontecer. O sussurro se intensificou, e as sombras ao meu redor pareciam ganhar vida, formando contornos vagos que dançavam e se moviam. As figuras infantis que eu havia visto antes começaram a aparecer novamente, mas desta vez com um semblante mais sério. Havia outras figuras com elas, um grupo de crianças que nunca havia visto antes. Essas novas aparições tinham expressões de pânico, como se estivessem tentando se comunicar comigo. Uma delas se destacou, um garoto com um olhar penetrante, e ele me apontou para uma parte mais afastada do cemitério. "Ajude-nos", sussurrou, e a urgência em sua voz era palpável. "Precisamos sair daqui." Sem pensar, segui as crianças. A adrenalina pulsava em minhas veias, e a escuridão parecia mais espessa a cada passo. Elas me conduziram a um canto afastado, onde as lápides estavam cobertas de musgo e a vegetação parecia esconder segredos antigos. As vozes aumentaram, misturando-se em um coro desesperado, e eu sabia que estava prestes a descobrir algo muito maior do que imaginava. Quando chegamos a uma lápide que parecia mais antiga, a sensação de frio aumentou. O garoto apontou novamente. "Aqui? Aqui é onde está a verdade", ele disse, seu olhar intenso me desafiando a agir. A lápide estava quase invisível sobre a vegetação, mas havia algo intrigante sobre ela, algo que não conseguia identificar. Com um movimento instintivo, comecei a limpar a terra e o musgo ao redor. O coração batia acelerado enquanto descobria que por baixo havia uma placa de metal, quase esquecida pelo tempo. Quando finalmente a limpei o suficiente, o que encontrei me deixou em choque. O nome na placa era de uma criança que havia desaparecido anos atrás, mas que nunca havia sido encontrada. O garoto olhou para mim com expectativa, como se soubesse que ali estava a resposta para o que aconteceu com ele e com os outros. Senti que estava prestes a abrir uma porta que não poderia ser fechada novamente, mas a verdade era que eu não tinha escolha. Precisava entender. A lápide parecia frágil e desgastada, mas era como se as palavras gravadas ali pulsassem com uma energia própria.
Ao olhar mais de perto, percebi que havia uma data que me fez tremer. Era a mesma data que correspondia a uma série de desaparecimentos naquela época. O garoto e as outras crianças observavam esperando. Com um impulso de coragem, decidi que precisava saber o que mais havia ali. Comecei a cavar ao redor da lápide, sentindo a terra fria sob minhas mãos. A cada golpe da pá, o vento parecia gritar, e as vozes das crianças se tornavam mais intensas, implorando por ajuda. Minhas mãos ficaram sujas e sangrentas, mas eu não me importava. O desejo de descobrir a verdade superava qualquer medo. Após alguns minutos de escavação, finalmente atingi algo sólido. Era uma caixa pequena, enferrujada e coberta de lama. O momento parecia suspendido no tempo. Respirei fundo e, com as mãos tremendo, abri a caixa. Dentro, encontrei objetos pessoais. Uma boneca, um caderno e algumas fotos antigas. Cada item parecia contar uma história, mas o que me chamou mais atenção foi uma carta amarelada, cuidadosamente dobrada. Desdobrando-a, comecei a ler. As palavras eram de uma criança, e a carta falava sobre medos e segredos, sobre algo que havia acontecido em uma noite fatídica. A criança descrevia um grupo de meninos mais velhos que os ameaçavam, e como, em um momento de pânico, ela havia sido levada a um lugar escondido no cemitério. À medida que lia, a verdade começou a se formar em minha mente. Não era apenas um acidente. Aqueles desaparecimentos estavam ligados a algo muito mais sombrio, algo que eu não poderia ignorar. A sensação de que as almas estavam tentando se comunicar comigo se intensificou, e percebi que elas estavam presas não apenas por suas memórias, mas por um ato cruel que havia ocorrido ali. As vozes aumentaram, e as figuras infantis começaram a girar ao meu redor, como se estivessem celebrando uma nova esperança. Você descobriu, disseram em coro, suas vozes agora cheias de alívio. Agora podemos descansar. Compreendi que minha tarefa não era apenas ouvir, mas também expor a verdade. Eu tinha que trazer à luz o que aconteceu ali, para que aqueles que foram perdidos não fossem esquecidos novamente. Precisava levar essa história para fora do cemitério, para que as vozes das crianças ecoassem na memória coletiva. Ao olhar para as figuras, uma sensação de paz começou a tomar conta de mim. Eu sabia que havia feito o que precisava, e que mesmo que a escuridão ainda estivesse presente, a luz da verdade sempre poderia prevalecer. As crianças começaram a se dissipar novamente, suas figuras se tornando cada vez mais translúcidas. Obrigado, sussurrou o garoto, antes de desaparecer completamente. Senti um peso se levantar de meus ombros, mas sabia que ainda havia muito a ser feito. Com os objetos em mãos, saí do cemitério, determinado a compartilhar suas histórias e garantir que nunca mais fossem esquecidas. Ao retornar para a cidade, o caminho parecia diferente. A atmosfera estava mais leve, como se o próprio cemitério tivesse encontrado um novo equilíbrio. Eu sabia que, embora houvesse mais mistérios a serem resolvidos, aquele era apenas o começo da minha jornada. As vozes que eu ouvira ainda ressoavam em minha mente, e a missão de trazer à luz o que foi oculto agora era parte de mim. Com cada passo em direção à saída, sentia que, de alguma forma, as crianças haviam encontrado descanso. E enquanto a luz da cidade brilhava à minha frente, eu sabia que as sombras ainda guardavam histórias, mas agora eu era a ponte entre o passado e o presente. Quando cheguei à cidade, a energia pulsava em meu corpo, e uma determinação inabalável me acompanhava. Eu sabia que precisava agir rápido. As histórias que havia descoberto eram apenas a ponta do iceberg, e eu sentia que havia algo maior, um mistério que transcendeu as vidas daqueles que haviam desaparecido. As vozes das crianças ainda ecoavam em minha mente, e eu sabia que tinha uma responsabilidade. Voltei para casa, mas o sono não veio. As horas se arrastaram enquanto eu tentava reunir os pensamentos e as informações que havia encontrado. A carta em especial pesava em minha mente, com seu relato angustiante sobre o que poderia ter acontecido naquela noite fatídica. Comecei a anotar tudo, cada detalhe, cada sentimento, como se estivesse criando um mapa que me levasse a entender a conexão entre os desaparecimentos. Ao amanhecer, a luz do sol parecia iluminar uma nova determinação dentro de mim. Eu não podia ficar parado. Precisava reunir mais informações, descobrir o que as autoridades sabiam sobre os desaparecimentos e, principalmente, quem eram os responsáveis. Era hora de se aprofundar no passado e encontrar aqueles que poderiam ter testemunhado os eventos. Decidi visitar a biblioteca local novamente. A bibliotecária,
Uma senhora idosa com uma sabedoria tranquila, sempre foi gentil e solícita. Eu sabia que poderia contar com ela para me ajudar a encontrar documentos antigos e reportagens sobre os desaparecimentos. Quando cheguei, fui direto ao ponto. Estou investigando os casos de crianças desaparecidas na cidade, especialmente aquelas que desapareceram há décadas. Você pode me ajudar a encontrar registros? Ela olhou para mim com uma mistura de curiosidade e preocupação, mas logo concordou. Existem muitos arquivos antigos aqui. Alguns deles podem estar guardados no porão. Venha comigo. Descemos as escadas para o porão da biblioteca, onde o cheiro de livros antigos e papel amarelado nos envolveu. As estantes estavam cheias de caixas de arquivo, e a bibliotecária começou a vasculhar uma delas. Depois de alguns minutos, ela encontrou um conjunto de pastas etiquetadas. Aqui estão alguns dos casos mais antigos que temos, disse ela, passando-me uma pasta desgastada. Você pode ficar à vontade para olhar. Agradeci e comecei a folhear os documentos. Eram relatórios de desaparecimento, depoimentos de pais e amigos e até mesmo recortes de jornais. A maioria dos casos era semelhante. Crianças que desapareceram em circunstâncias misteriosas, sem pistas que levassem a respostas. O que me chamou a atenção, no entanto, foi um relatório em particular. Falava de uma festa na cidade, onde várias crianças estavam presentes, e de como algumas delas não foram vistas após essa noite. A data na pasta era a mesma da carta que havia encontrado. Meu coração disparou ao perceber que poderia estar na pista certa. Continuei folheando os documentos, anotando tudo o que podia. Enquanto isso, a bibliotecária se afastou para organizar outras coisas, e o silêncio do porão parecia se intensificar. Após algumas horas de pesquisa, encontrei algo que me deixou inquieto. Um nome que se repetia em vários relatos. Um homem que havia sido suspeito em algumas investigações, mas que nunca foi realmente acusado. Ele tinha um passado conturbado e um histórico de comportamentos estranhos. Era exatamente o tipo de pessoa que poderia estar envolvida em algo tão sinistro. O nome queimava em minha mente. Sabia que precisava saber mais sobre ele. Ao sair da biblioteca, decidi que a próxima parada seria a delegacia. Precisava conversar com alguém que trabalhasse ali, alguém que pudesse me dar mais informações sobre esse homem e o que tinha acontecido com ele. A delegacia estava a poucos quarteirões da biblioteca e a adrenalina pulsava em meu corpo enquanto eu caminhava. Ao entrar, fui recebido por um policial de plantão que parecia cético em relação à minha presença. Expliquei rapidamente que estava investigando os desaparecimentos e que havia encontrado algumas informações que poderiam ser relevantes. Eu não sei se você deve se meter nisso, ele respondeu, cruzando os braços. Esses casos foram encerrados há muito tempo, não temos novas evidências. Mas eu não estava disposto a desistir. Por favor, só preciso de uma informação sobre um homem que foi mencionado em alguns dos casos. Ele era suspeito de envolvimento nas investigações. O policial olhou para mim, hesitante. Depois de um momento, decidiu ceder. Certo, mas não posso garantir que vou te dar qualquer informação confidencial. Qual é o nome? Mencionei o nome que havia encontrado e vi a expressão do policial mudar. Esse cara, ele é problemático. Já teve envolvimentos com a polícia, mas não o suficiente para ser preso. Ele vive fora da cidade agora. Senti um nó se formar em meu estômago. O homem não apenas existia, como também estava por perto. Você sabe onde posso encontrá-lo? Ele poderia ter informações sobre os desaparecimentos. O policial hesitou novamente, mas algo em meu olhar parecia convencê-lo. Ele mora em uma propriedade antiga, no limite da cidade. Não é um lugar que muitos frequentam. Mas eu não iria me meter nisso se fosse você. Agradeci e saí da delegacia, determinado a seguir essa nova pista. O ar estava mais fresco, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer me deixava nervoso. Cheguei ao carro, e enquanto dirigia em direção à propriedade, minha mente se enchia de perguntas. O que eu faria se realmente encontrasse esse homem? Ele poderia ser perigoso. A casa estava localizada em uma área isolada, cercada por árvores altas e um ar de abandono. Quando cheguei, o sol começava a se pôr, lançando sombras longas e ameaçadoras ao redor. Estacionei o carro e hesitei por um momento, ouvindo o silêncio ao meu redor. A tensão era palpável. Desci do carro e segui em direção à entrada da casa. A porta estava entreaberta e um frio percorreu minha espinha. Hesitei, mas a determinação me impulsionou a entrar. A atmosfera era pesada e o cheiro de mofo e madeira velha preenchia o ar.
Dentro da casa, tudo estava coberto de poeira. Móveis antigos estavam empilhados, como se o tempo tivesse esquecido aquele lugar. Olhei ao redor, esperando encontrar sinais de vida. O silêncio era ensurdecedor, mas havia algo que me atraía para o fundo da casa. Com cautela, avancei em direção a uma porta que parecia levar ao porão. A sensação de que alguém estava me observando aumentava, mas eu não podia desistir agora. Abri a porta devagar e uma escada em espiral descia para a escuridão. Senti meu coração disparar enquanto descia. O frio da madeira contra meus pés me lembrava do risco que estava correndo. No fundo da escada, encontrei uma sala pequena, iluminada apenas por uma lâmpada pendurada. As paredes estavam cobertas de fotos e recortes de jornais. Meu estômago revirou ao perceber que eram todos sobre crianças desaparecidas. Ele tinha feito uma coleção. Enquanto olhava para as imagens, um barulho repentino vindo da parte de cima da casa me fez congelar. A adrenalina correu em minhas veias, e a consciência de que alguém poderia estar ali comigo me fez entrar em modo de sobrevivência. Tentei me esconder atrás de uma pilha de caixas, o coração batendo tão forte que achei que poderia ser ouvido. O barulho se aproximava, passos pesados e arrastados, e logo a porta da sala se abriu. Uma silhueta apareceu à luz da lâmpada, e pude ver o homem que estava procurando. Ele tinha uma expressão indiferente, mas seus olhos pareciam brilhar com um entusiasmo maligno ao observar o espaço. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, a voz rouca como se estivesse há muito tempo sem falar. O pânico tomou conta de mim, mas eu não podia me deixar ser dominado. "Eu só queria fazer algumas perguntas", respondi, tentando soar mais confiante do que realmente me sentia. "Perguntas? Sobre o quê?" ele disse, avançando em minha direção. O medo se apoderou de mim, e uma parte de mim queria correr. "Sobre as crianças que desapareceram. Eu sei que você sabe algo sobre isso." A declaração saiu de meus lábios como um desafio, e ao mesmo tempo como um pedido de ajuda. Os olhos dele brilharam de forma estranha, como se estivesse se divertindo. "Você não deveria ter vindo aqui, menino. Algumas verdades estão melhor guardadas. Elas não foram feitas para serem descobertas." O ambiente ficou pesado, e a tensão cresceu. Eu sabia que precisava agir rapidamente. "Por que você fez isso? O que aconteceu com elas?" Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Você não quer saber. Às vezes é melhor deixar os mortos descansarem. E você, meu amigo, pode acabar sendo mais uma das histórias que eu coleciono." Senti a adrenalina tomar conta de mim, e a necessidade de escapar se tornou urgente. Ele se aproximou lentamente, e eu percebi que não tinha tempo a perder. Com um movimento rápido, dei um passo para o lado e corri em direção à saída, passando por ele em um instante. Os passos atrás de mim se tornaram mais rápidos, e o som de algo sendo derrubado ecoou na casa. Eu não olhei para trás. A adrenalina me guiava enquanto eu subia as escadas, 2 degraus de cada vez, com um coração disparado e a sensação de que a vida estava por um fio. Ao alcançar a porta da frente, empurrei-a com todas as minhas forças, mal acreditando que estava tão perto da liberdade. O ar fresco do lado de fora me atingiu como um soco no estômago, e a escuridão da noite parecia mais reconfortante do que nunca. Sem olhar para trás, corri para o meu carro, quase tropeçando enquanto tentava abrir a porta. Uma vez dentro, liguei o motor e acelerei para longe daquela casa maldita. O medo e a adrenalina ainda pulsavam em minhas veias, mas havia uma nova determinação em mim. Eu tinha encontrado pistas, segredos enterrados e, acima de tudo, a certeza de que precisava expor a verdade. Os sussurros das crianças que havia ouvido antes agora ecoavam em minha mente, e eu sabia que não poderia deixar que suas histórias ficassem em silêncio. Com cada quilômetro que passava, a cidade se afastava, mas o compromisso de trazer justiça e revelar o que realmente aconteceu permanecia firme em meu coração. Aquela não era apenas uma busca por respostas. Era uma missão para dar voz àqueles que não podiam mais falar. A jornada estava apenas começando, e eu estava pronto para enfrentá-la.